A gente está de volta com o programa Mais Saúde, agradecendo a sua audiência e também o seu carinho. Se você tem alguma dúvida com relação aos nossos temas, é só você entrar em contato com a nossa produção. Quer seguir a gente nas redes sociais? Fica à vontade, é esse Instagram que está aparecendo aqui no seu vídeo. O nosso bate-papo agora com a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã pediátrica. Bom dia, doutora, obrigado mais uma vez. Bom dia, Ranieri, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E para a gente falar de assuntos que são interessantes, né? A gente vai falar dessas lesões, desses traumas que a gente já vem falando aí, né, ao longo dos programas também com relação ao testículo, né? Que lesões são essas que a gente pode falar? Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um evento que é bem grave quando ele ocorre, que é a torção testicular, tá? É um evento que precisa de atendimento urgente, um diagnóstico precoce, para que não ocorra a perda desse testículo. Quando a gente fala dessa tensão no testículo, né, a gente está falando diretamente para os meninos, obviamente, né, como que a gente consegue identificar o que é essa tensão? Olha, Ranieri, nesse caso da torção testicular, é um evento assim, que ele não é tão difícil de ser percebido, porque o testículo, ele sofre, como o próprio nome diz, uma torção, ele roda, e isso vai comprometer a irrigação, causando uma dor muito forte, aguda, abrupta, assim, de início rápido. Então, as crianças maiores, elas normalmente, elas conseguem relatar o exato momento em que ocorreu a torção. Olha, interessante que eu estava falando tensão, achava que era uma coisa de tensão, dele ficar ali inchado, dolorido, mas é uma torção, é muito mais grave do que eu estava falando, né? Ou seja, você imagina logo que ali sendo torcido. Como é que acontece isso, doutora? Olha, na verdade, isso é um evento que não tem como fazer uma prevenção, né? O que precisa ser feito é um diagnóstico precoce, porque não existe um exame que vai dizer, olha, esse testículo vai torcer ou não vai. Então, ocorre que o testículo ele fica um pouquinho mais solto dentro da região escrotal, e em um dado momento ele pode sofrer essa torção, e a dor é gerada justamente pela perda da irrigação. Ou seja, aquele testículo ele roda, vai comprometer a irrigação, os vasos sanguíneos, né, ficam comprimidos ali pela torção. Isso causa uma dor muito forte e precisa do diagnóstico precoce para uma intervenção cirúrgica, fazendo com que esse testículo volte ao normal. Quando a gente fala dessa torção testicular, ela está relacionada também a outras doenças, porque daí a gente já viu, já aprendeu justamente com a senhora aí que, dependendo da situação, existe um líquido ali naquela bolsa escrotal, né? Existe ali, e às vezes o testículo fica ali boiando, essa é a palavra. Tem alguma relação com outras doenças para que essa torção aconteça? Não tem relação com outras doenças. Normalmente, é uma criança previamente saudável, né, que não tinha nenhuma sintomatologia, e de repente começa a se queixar de uma dor muito intensa, muito forte. Chega a limitar o paciente Sim, dele não querer fazer nada. Não, a criança fica com muita dor mesmo. Às vezes ela relata que foi num momento, por exemplo, uma criança maior. Não, quando eu fui entrar no carro, eu comecei a sentir a dor. Ou então ela fala, não, a hora que eu fui pegar a minha bicicleta. Ela consegue relatar exatamente a hora em que começou a sentir essa dor. E essa torção está relacionada também a algum tipo de trauma na região dos testículos ou não? Não. Não está relacionado? Não. Porque daí a ideia que a gente tem é que alguém vem, segura lá no testículo, roda ali, pega, ou então ele bate na bicicleta, bate em algum lugar, e a gente sabe, né? Quem é homem sabe da dor que é bater ali os testículos, né? É uma dor incontrolável, que você vai lá no Japão e volta em um segundo e dói mesmo. Bem lembrado, porque assim, essa dor aguda, ela não tem relação com trauma. Então, a criança, ela vai relatar que não aconteceu nada, que ela estava em pé naquele momento, foi caminhar, ou foi rumo à bicicleta, ou estava descendo do carro e começou a sentir a dor. Diferente
de outros casos, quando a criança tem um trauma, leva uma bolada, pode acontecer de ter um inchaço ali na região escrotal, mas relacionado a quê? A um sangramento, a um hematoma, que também precisa ser acompanhado, mas é diferente da torção. Então, assim, é bem interessante a gente diferenciar do trauma, né, da hidrocele, que é um evento que não traz nenhuma complicação, água ali no testículo. Que é o aumento, o acúmulo de água na região do testículo. A torção testicular, ela ocorre dentro da região escrotal. Não é porque alguém bateu ou porque encostou, nada disso. É uma coisa idiopática. Idiopática, assim, não tem uma causa. O que se sabe é que o testículo ele fica um pouquinho mais solto dentro da região escrotal, o que facilita, predispõe essa torção. Como se ele estivesse se movendo dentro daquele saco escrotal. E essa torção, essa rotação que ele pode dar dentro do saco ali, acontece isso. Como você bem disse mesmo, é algo que acontece do nada, não tem ali um trauma, do nada a gente está aqui conversando, posso ter esse tipo de evento, né? Pode acontecer isso. É muito mais comum do que a gente imagina? Acontece em crianças pequenininhas, nos primeiros anos de vida, ou não? Acontece em qualquer faixa etária. É mais comum nas crianças maiores, na idade assim, de adolescente, pré-adolescente, e pode ocorrer também com os adultos. É mais frequente também na fase adulta, né? A gente consegue acompanhar isso. Toda pessoa que vai ter esse problema dessa rotação, dessa torção no testículo, automaticamente ele tem que fazer um tratamento, precisa fazer uma cirurgia, porque como você bem disse, é algo que a gente não consegue controlar de tanta dor, não é? Então todo mundo que vai ter isso tem que cuidar rapidamente? Tem. Se alguém, seja criança, adolescente ou adulto, tiver um início de uma dor assim abrupta na região escrotal, ela precisa procurar o atendimento médico, que no caso tem que ser emergencial. Aí alguns exames serão feitos, nesse caso. A história clínica vai ajudar bastante o médico que faz o atendimento a pensar nesse diagnóstico e chamar o cirurgião para fazer o atendimento, né, cirúrgico. E o que se faz nesse momento? O que ajuda? A história clínica, que ela é bem distinta de outras dores na região do testículo. Ultrassom com Doppler para ver como que está a irrigação desse testículo. E é muito importante que isso ocorra nas primeiras horas, porque o tratamento cirúrgico ele permite salvar esse testículo, porque se ele fica muito tempo assim, corre o risco de se perder esse testículo. Pode ser retirado? Sim. Se passar acima de 6 horas, o risco de perda desse testículo já aumenta muito. Então, a cirurgia, durante a cirurgia, que é feita, nesse caso é feita na região escrotal. Aí a gente faz a rotação, né? Como se fosse desvirar. Volta o testículo à posição normal, observa, voltando à coloração, ele é fixado, e aí, nesse caso, é feito também a fixação do outro testículo. Agora, é importante saber que não existe uma cirurgia para prevenir a torção testicular. É interessante a gente ressaltar também que a questão do sistema reprodutor é afetada nesse momento, a partir do momento que a gente faz a cirurgia para voltar, né, para fazer de volta essa rotação, o sistema ele é afetado, o sistema reprodutor? Não. Quando você consegue fazer com que o testículo volte à coloração normal, ele sendo preservado, não vai ter nenhum problema. E, normalmente, o outro testículo está presente, mesmo que esse testículo que sofreu a torção seja retirado, o outro vai assumir a função normal. Tá? Porque, geralmente, assim, seria uma fatalidade enorme ter uma torção bilateral. Eu não me lembro de ver algum relato na literatura. A senhora ficou até pensando, se já fez isso, já atendeu alguém com esses bilaterais aí, não teve, né? Não. Então, tranquilo, o sistema reprodutor fica ali meio que intacto, né? Mas aí se for retirada, se for preciso ter que retirar, afeta o sistema, obviamente. Se você retirar um testículo... Ainda consegue? Consegue. O outro testículo, ele vai continuar a produção hormonal e produção de espermatozoides normal.
Nesse caso de retirada total, apenas se for alguma situação de trauma muito grave, um acidente, né, em crianças, jovens e adultos, que também é comum acontecer, não é? Sim, pode acontecer. E como existem 2 testículos, assim como na menina tem 2 ovários, se ocorre a perda de um desses órgãos, o outro assume a função. Eu vejo assim, as pessoas ficam às vezes muito preocupadas, né? Ah, perdeu um testículo. E agora? Vai ter uma vida normal? Vai. Vai poder ter filhos, né? A preocupação de vários homens com relação a esse assunto, né? Sim. A questão que fica quando ocorre a retirada de um testículo é mais a questão estética, que também pode ser corrigida futuramente com o uso de próteses. Existem próteses de silicone também para fazer a reposição do testículo. Olha, eu estou batendo um papo com a médica Denise Matias. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.